Isaías. Ishaial. Capítulo 10. Ai de vocês que fazem leis prejudiciais, que sempre escrevem decretos opressivos, para negar aos pobres os seus direitos, para privar da justiça os de condição humilde do meu povo, tirando os bens das viúvas e saqueando os órfãos. O que vocês farão no dia do ajuste de contas, quando a destruição vier de longe? A quem recorrerão em busca de ajuda e onde deixarão as suas riquezas? Só lhes restará curvar-se entre os presos ou cair entre os mortos. Em vista de tudo isso, a ira do Ial não recuou, sua mão ainda está estendida para golpear. Assírio, a vara para expressar a minha ira, o bastão que está na mão deles é para expressar a minha fúria. Eu o enviarei contra uma nação apóstata, contra o povo que me enfureceu, e eu lhe darei ordem para tomar muito despojo e fazer um grande saque, e para pisotear a todos como lama nas ruas. Mas ele não terá essa intenção, e seu coração não tramará isso, porque tem no coração aniquilar, destruir muitas nações, não poucas. Pois ele diz: Não são reis todos os meus príncipes? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? Não é Chamarum como Damasco? Minha mão se apoderou dos reinos dos ídolos que nada valem, cujas imagens esculpidas eram mais numerosas do que as de El-Shalaim e de Chamarum. Não farei também a El-Shalaim e aos seus ídolos assim como fiz a Chamarum e aos seus ídolos que nada valem? Quando Ial terminar todo o seu trabalho no Monte Sião em El-Shalaim, ele punirá o rei da Assíria por causa do seu coração insolente e do seu olhar orgulhoso e arrogante. Pois ele diz: Farei isso com a força da minha mão e com a minha sabedoria, pois sou sábio. Eliminarei os limites dos territórios dos povos e saquearei seus tesouros, e subjugarei os habitantes como um poderoso. Como um homem que alcança um ninho, minha mão vai se apoderar dos recursos dos povos, e como alguém que ajunta ovos abandonados, vou juntar a terra inteira. Ninguém baterá as asas, nem abrirá a boca, nem dará um pio. Será que o machado se eleva acima daquele que corta com ele? Será que a serra se eleva acima daquele que serra com ela? Pode uma vara mover aquele que a ergue? Ou pode um bastão erguer aquele que não é feito de madeira? Por isso, o verdadeiro rei, Ial dos exércitos, fará com que os seus homens fortes fiquem fracos, e sob a sua honra ele acenderá um fogo ardente. A luz de Israel se tornará um fogo, e seu sagrado uma chama, e num só dia queimará e consumirá suas ervas daninhas e seus espinheiros. Ele acabará totalmente com a beleza da sua floresta e do seu pomar, será como quando um doente definha. As árvores que restarem da sua floresta serão tão poucas que um menino poderá contá-las. Naquele dia, os que restarem de Israel e os sobreviventes da casa de Jacove não mais se apoiarão naquele que os golpeava, mas se apoiarão em Ial, o sagrado de Israel, com fidelidade. Apenas um restante voltará, o restante de Jacove, ao Criador poderoso. Pois embora o seu povo, ó Israel, seja como os grãos de areia do mar, apenas um restante deles retornará. Foi decretado um extermínio, e a justiça os engolirá como uma enchente. Sim, o extermínio decretado pelo soberano rei, Ial dos exércitos, será executado em toda esta terra. Portanto, assim diz o soberano rei, Ial dos exércitos: Não tenha medo, povo meu, que mora em Sião, por causa do assírio que o golpeava com a vara e levantava o bastão contra você, assim como fazia o Egito. Pois dentro de pouco tempo minha fúria chegará ao fim, minha ira se voltará contra eles para destruir a todos. Ial dos exércitos o castigará com um chicote, como quando ele derrotou Midian junto à rocha de Horebe. E seu bastão estará sobre o mar, e ele o erguerá assim como fez no caso do Egito. Naquele dia o fardo dele será removido de cima dos seus ombros, e o jugo dele, de cima do seu pescoço, e o jugo será quebrado por causa do óleo. Ele chegou a Aiate, passou por Migron, deixou sua bagagem em Micmais. Atravessaram o rio, passaram a noite em Geba, Ramá tremeu, Gibeá de Shaul fugiu. Grite estridentemente, ó filha de Galim! Preste atenção, ó Laísa! Ó pobre Anatote! Madmena fugiu. Os habitantes de Gebim procuraram refúgio. Nesse mesmo dia ele fará uma parada em Nob. Ele sacode o punho contra o monte da filha de Sião, a colina de El-Shalaim. Vejam! O verdadeiro rei, Ial dos exércitos,
está cortando galhos com terrível estrondo, as árvores mais altas estão sendo derrubadas, e as elevadas são rebaixadas. Ele derruba as moitas da floresta com um instrumento de ferro, e o Líbano cairá por meio de um poderoso. Isaías. Ishaial. Capítulo 11. Do toco de Jessé sairá um ramo novo, e das suas raízes, um renovo dará frutos. E o espírito de Iau estará sobre ele, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de poder, o espírito de conhecimento e do temor de Iau. E ele terá prazer no temor de Iau. Ele não julgará pelas aparências, nem repreenderá simplesmente pelo que ouve. Ele julgará os de condição humilde com justiça, e dará repreensão com retidão em benefício dos mansos da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca e entregará os maus à morte com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto na sua cintura, e a fidelidade, o cinto nos seus quadris. O lobo estará junto com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão e o novilho gordo estarão juntos, e um menino os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e juntas se deitarão suas crias. O leão comerá a palha como o touro. A criança de peito brincará sobre a toca da naja, e a criança desmamada porá a mão sobre o ninho da cobra venenosa. Não se causará dano nem ruína em todo o meu sagrado monte. Porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Iau, assim como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé se levantará como sinal para os povos. As nações recorrerão a ele em busca de orientação, e a morada dele se tornará honrosa. Naquele dia Iau estenderá a mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o restante do seu povo que estiver na Síria, no Egito, em Patros, em Cush, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá um sinal para as nações e ajuntará os dispersos de Israel, e reunirá os espalhados de Alda dos quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e os que são hostis a Ialda serão eliminados. Efraim não terá ciúmes de Ialda, nem Ialda será hostil a Efraim. E eles atacarão as encostas dos filisteus ao oeste, juntos saquearão os orientais. Estenderão a mão contra Edom e Moabe, e os amonitas se tornarão seus súditos. Iau dividirá o golfo do mar egípcio e agitará a mão contra o rio Eufrates. Com seu sopro ardente ele golpeará as 7 correntes de água do rio, e fará as pessoas atravessá-lo de sandálias. E para o restante do seu povo, haverá uma estrada que sairá da Síria, assim como houve uma estrada para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Isaías. Ishaial. Capítulo 12. Naquele dia você certamente dirá: Eu te agradeço, amado Iau, mesmo que estivesses irado comigo, tua ira passou, e tu me consolaste. Vejam todos. O Criador é a minha salvação. Confiarei e não sentirei pavor, pois Iau é a minha fortaleza e o meu poder, e ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. E naquele dia vocês dirão: Agradeçam a Iau, invoquem o seu nome, tornem os seus feitos conhecidos entre os povos. Proclamem que seu nome é sublime. Cantem louvores a Iau, pois ele fez coisas maravilhosas. Seja isso divulgado em toda a terra. Grite de alegria e exulte, habitante de Sião, pois grande no seu meio é o sagrado de Israel. Isaías. Ishaial. Capítulo 13. Proclamação contra a Babilônia, que eu, Ishaial, filho de Amós, observei em visão e digo a vocês: ergam um sinal numa montanha rochosa. Gritem para eles, acenem com a mão, para que entrem pelos portões dos nobres. Dei a ordem àqueles a quem designei. Para expressar a minha ira, convoquei os meus guerreiros, que se alegram orgulhosamente. Escutem. Uma multidão nas montanhas, seu barulho é como o de um povo numeroso. Escutem. O tumulto de reinos, de nações reunidas. Iau dos exércitos está reunindo o exército para a guerra. Estão chegando de uma terra distante, desde a extremidade dos céus, Iau e as armas de sua ira, para arruinar toda a terra. Lamentem, pois o dia de Iau está próximo. Virá como uma destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso é que todas as mãos ficarão fracas, e o coração de todos os homens derreterá de medo.
as pessoas ficarão apavoradas. Elas se contorcem e têm dores, como uma mulher que está dando à luz. Olham aterrorizadas umas para as outras, com os rostos refletindo angústia. Vejam! O dia de Ial está chegando, cruel, com fúria e com ira ardente, para fazer dessa terra motivo de terror, e para exterminar dela os pecadores. Pois as estrelas dos céus e suas constelações não emitirão a sua luz, o sol estará escuro ao nascer, e a lua não dará a sua luz. Ajustarei contas com a terra habitada por sua maldade, e com os maus, pelo erro deles. Porei fim ao orgulho dos presunçosos e humilharei a arrogância dos tiranos. Farei o homem mortal mais raro do que o ouro refinado, e os humanos mais raros do que o ouro de Ofir. É por isso que farei os céus tremer, e a terra será sacudida e sairá do seu lugar diante da minha fúria no dia da minha ira ardente. Como uma gazela perseguida e como um rebanho que não tem ninguém para o reunir, cada um voltará para o seu próprio povo, cada um fugirá para a sua própria terra. Quem for achado será traspassado, e quem for apanhado cairá pela espada. Seus filhos pequenos serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas esposas serão violentadas. Despertarei contra eles os medos, que consideram a prata como nada e que não se agradam do ouro. Seus arcos despedaçarão os jovens, eles não terão piedade com o fruto do ventre, nem compaixão com as crianças. E Babilônia, o mais honroso dos reinos, a beleza e o orgulho dos caldeus, ficará como Sodoma e Gomorra, quando eu as destruir. Nunca mais será habitada, nem será povoada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e os pastores não levarão seus rebanhos para descansar ali. Os animais do deserto se deitarão ali, suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão avestruzes, e bodes selvagens saltarão por ali. Animais uivarão nas suas torres, e chacais nos seus palácios luxuosos. A hora dela está próxima, e seus dias não serão prolongados.